Olha aí, o Jornal do Carro mostrou e experimentou há coisa de um mês a nova geração do Citroën C3 com motor 1.6, motor de Citroën. Mas muita gente ficou curiosa, e eu me incluo aí, para conhecer e para saber como funciona o C3 com motor 1.0 da Fiat, o motor Firefly. Pois é, ele está aqui e agora a gente vai ver o que ele tem e o que ele não tem. Bora lá então! Olá, eu sou Eugênio Augusto Brito, seja bem-vindo, seja bem-vinda aos canais e redes do Jornal do Carro. Estamos aqui com ele, ó, o C3 1.0 com motorização de Fiat, motorização Firefly. É um pacote ali que parte dos 68, 69 mil reais, que é preço de mob. Vamos dar os detalhes aqui então do que ele tem, começando pela frente. Olha aí, a frente é aquela mesma, né? Faróis misturando com a grade, fazendo um X aqui junto com o chevron da Citroën. Bocona, só que ele não tem, ó, faróis de neblina, aqui são fechados, a gente tem aqui o componente totalmente antracite, totalmente plástico escuro na base do para-choque. As luzes também são convencionais, halógenas, a gente só tem LED e mesmo assim bem fraquinho para as luzes diurnas aqui nessa configuração de entrada. Falando de calçamento, falando de pneus e rodas, a gente tem aqui, ó, pneus 195 55 usando rodas Aro 15. Na versão de entrada, a versão Live, são rodas de aço com calotas. Essa versão aqui, a versão Fio, um pacote intermediário, aí sim, já tem rodas de liga leve, mas numa pintura aqui bem simplificada, um cinza bem simples. E em termos de itens de série, aqui do lado de fora, é isso. A gente tem nessa versão intermediária aqui, alguns itens que são opcionais. Pintura metálica, o teto em Biton, barras longitudinais de teto, o repetidor de seta aqui na carcaça do espelho retrovisor e até a chave que abre e fecha a porta aqui com telecomandos. Tudo isso é opcional desse pacote intermediário. Na versão de entrada você não vai ter nada disso de série não. Tratar um pouquinho então de tamanho e porte do novo C3. Muita gente fala que ele é um sucessor do Uno e que compete ali com o Kwid também. Pois é, mais ou menos isso por esse visual, né? Deixou de ser aquele carro redondinho e agora tem esse formato de bota ortopédica. Mas ele é maior que esses carros todos e é maior inclusive que o C3 antigo. Eu trouxe aqui, ó, minha amiga régua de 30 centímetros. Pois é, ele é 30 centímetros mais comprido que o Renault Kwid, ele é metade dessa régua aqui, 15 centímetros mais comprido que o Fiat Uno e é cerca de 20 centímetros maior que o antigo C3 também. Agora uma questão desse projeto aqui é brincar com a altura de carro, para dizer que ele tem porte, tem tamanho de SUV. É mais ou menos isso, né? Ainda é um hatch, mas a altura livre aqui do solo é bem extensa aqui, são 180 milímetros ou 18 centímetros do chão até a base aqui da carroceria. Com isso o carro ganha, claro, altura. Se você for verificar, dependendo da versão, ele fica quase da altura total do Volkswagen T-Cross. Mas você percebe, claro, que é um hatch, e um hatch pequeno, não é um SUV, aqui ó, no porta-malas, que aliás ficou bem simplificado aqui. O C3 sempre teve um porta-malas um pouco mais sofisticado. Aqui são só 315 litros, cabe ó, só caixa de ferramentas e mais nada. E tá aqui ó, e a abertura também é meio alta demais e estreita. Olha aí, se o C3 topo de gama já dava uma ideia de simplificação de projeto, essa versão de entrada aqui joga isso ainda mais para baixo. Vamos lá então do começo. Nas versões mais básicas, que parte ali dos 69 mil reais, a gente tem de verdade aquela lista bem simplesona. É o trio elétrico, né? Trava, vidro elétrico aqui e mais o auxílio da direção elétrico, ar-condicionado do modelo mais simples, né, da configuração mais simples, e o painel digital. Além disso, em termos de segurança, airbags duplos frontais, freio com ABS, óbvio, controle de tração e de estabilidade, o Hill Holder, que é bem interessante, né? Você está na ladeira, o semáforo fechou ali, então você pode pisar no freio e o carro segura para você poder fazer essa partida aí de uma forma mais segura e se deixar o carro morrer também. Essa configuração intermediária aqui coloca mais algumas coisinhas para ter um carro um pouquinho mais recheado. Então a gente tem o ajuste de altura aqui da coluna do volante, e é só altura, não é profundidade. A gente tem essa faixa aqui em tom azul no painel, para lembrar que o carro é da Citroën, para não ficar tanto com cara de Fiat assim.
A gente tem sim uma central multimídia de 10 polegadas, mais horizontalizada, mais wide, bem interessante, né, com aspecto bem rapidinho aqui e que usa Android Auto ou Apple CarPlay, inclusive sem fio. Isso ficou bem legal. Além disso, a gente ganha, olha só, comando elétrico para os vidros traseiros, mas eles não ficam na porta, eles ficam nessa posição bem estranha, bem horrorosa aqui atrás da manopla de freio, que é justamente para o passageiro poder acionar também junto com o motorista e usar o menos possível aqui de cabos e componentes de ligação. Por isso eles não estão nas portas, estão aqui no console central atrás da manopla de freio. E além disso a gente tem duas entradas USB também para o banco traseiro, além da entrada USB que a gente tem aqui no console dianteiro. Estamos aqui a bordo do C3 de nova geração, mas antes de falar de mecânica do motor 1.0 e da mecânica Fiat, vamos aqui para a sensação a bordo da cabine, porque ela é bem diferente do que a gente era acostumado com o carro da Citroën, com o próprio C3 da geração anterior. Apesar do carro ser mais altinho, fazer essa brincadeira, né, com SUV. Olha aí o Google atuando. A gente tem uma sensação meio claustrofóbica aqui, porque o C3 antigo tinha o para-brisa Zenit, que vinha até essa altura aqui, tinha vigia lateral, que dava mais campo de visão, e aqui não, janela pequenininho, para-brisa mais baixinho também, mesmo a vigia traseira e esse retrovisor aqui são menores. Então isso deixa a gente, né, mais apertadinho, mais nesse sentimento que realmente que é diferente do que o C3 tinha antigamente. Outro ponto, claro, é o empobrecimento aqui do visual, do aspecto, né, dos acabamentos. A gente até tem nessa versão intermediária uma faixa azul aqui no painel superior, mas é só isso, o resto é plástico duro, o acabamento bem rústico, bem simples mesmo, né, e mesmo nessa configuração aqui, isso não vai muito para frente não. A gente tem essa telona aqui de 10 polegadas padrão wide, realmente bem interessante e dá um uso aqui, uma percepção um pouquinho mais premium, só que faltam coisinhas que o C3 tinha. Quer um exemplo? Computador de bordo, né, que lá no C3 anterior registrava bastante coisa, tinha bastante informação. Aqui não, essa telinha aqui não tem nem contagiros e para você trocar as informações e sacar, por exemplo, qual é o seu consumo, você tem que apertar o botãozinho aqui, bem a moda de carro de entrada mesmo, bem Fiat Uno, bem Fiat Mobi. E isso para o C3 realmente é uma, né, dá aquele gostinho estranho de que tá faltando coisa. Então vamos partir aqui para a motorização e para a mecânica finalmente, porque apesar do C3 dessa geração aqui ser um projeto da Citroën mesmo, só que da Citroën lá da Ásia, lá da Índia, a gente percebe que para o Brasil, a Stellantis, né, e por consequência a Fiat botaram bastante a mão aqui também. Então a gente tem uma suspensão, um jogo de suspensão que é mais suave, é mais macio e é típico de Fiat. A gente tem a sensação também de maior altura, não só pela altura externa, né, pelo vão livre para o solo, mas também pela posição do banco aqui, uma posição mais alta, típica de Fiat também. Típica aqui, inclusive, de estrada e de Argo. E até mesmo assistência de direção. A gente sabe, né, historicamente, a assistência elétrica da Citroën e também da Peugeot, da PSA, né, ela é um pouquinho mais suave, mesmo em movimentação mais rápida, já que não. A gente tem, claro, um auxílio interessante, facilita em manobras, mas ele é um pouquinho mais, entre aspas, aqui um pouquinho mais preso. É um pouquinho mais a cara da assistência da Fiat mesmo. E, por fim, a gente tem a motorização, né? O motor 1.0 Firefly é o mesmo motor usado no Argo, o mesmo motor que já foi usado também no Uno e que hoje está até na PSA, está no 208 e agora aqui no C3. O foco dele é a eficiência, é o consumo, mas ele não é tão eficiente quanto aquela configuração, aquela calibração usada lá no 208. Por quê? Porque eles preferiram deixar aquele carro lá para andar um pouquinho mais e para ser mais econômico, mais eficiente, e esse aqui com essa proposta mais de espaço, essa proposta mais de SUV. Então ele vai consumir um pouquinho pior do que no 208 e também do que no Argo. Então são 75 cavalos de potência com etanol, o torque ali por volta dos 10,5 kg, só que o consumo vai ficar ali na casa, na cidade, com o etanol entre 9 e 10 e com gasolina entre 12 e 14. É um pouquinho pior do que o 208, principalmente aqui na cidade, no regime urbano. É isso então, hora de falar de valores.
porque essa nova geração aqui do C3 com motor 1.0 e mecânica da Fiat, você viu, né? Tem muito realmente da Fiat aqui, inclusive o preço. Como eu já falei, ele parte ali dos R$69 mil, que é preço de Fiat Mobi. Se você quiser um pouquinho mais de tecnologia e de conforto, você tem mais um pacote ali que vai por R$75 a R$77 mil. E essa configuração aqui, que é a Fiat, que tem mais alguns itens de estilo, começa em R$78.790 e vai até R$82.490. Fica aí bem acima do patamar, por exemplo, do Renault Kwid. É cerca de R$10 mil mais cara do que o modelo da Renault. Mas é claro também, como eu falei, oferece muito mais espaço e também um pouquinho a mais aí de itens de tecnologia. Agora a grande questão é, você acha que funciona? Você acha que dá certo? Você acha que a Citroën pode ter no C3 um dos modelos mais vendidos do mercado? Como eu falei, acho que faltam algumas coisinhas aí, né, que o nome C3 e o nome Citroën faziam remeter, mas é claro, sob a nova administração, sob a Stellantis e parceira muito forte ali da Fiat, ela vai querer jogar nesse patamar aqui, que é o patamar de entrada que realmente faz falta nos dias atuais no mercado de carros do Brasil. Me diga aí então nos comentários o que você achou, se você acha que ele pode realmente competir, se a gente pode finalmente ter um C3 entre os modelos mais vendidos. E claro, se você gostou do material, não deixe de compartilhar nas suas redes com os seus amigos, com as pessoas queridas, beleza? Então, por enquanto é isso, te vejo no próximo vídeo, vá se cuidando até lá, e é isso aí, a gente se vê.